Olá, vamos mergulhar direto no assunto de hoje, que é essa montanha de informação sobre comunicação. Especificamente, como é que as marcas tentam e muitas vezes, falham em se conectar com a gente no meio de tanto ruído. Isso. A gente tem aqui bastante material sobre o Framework StoryBrand, do Donald Miller, e também umas pinceladas sobre a força do storytelling no geral, tipo o trabalho do Carmine Gallo. Sim, e o interessante, olhando esse material todo, é que a missão parece ser bem clara. Tentar entender por que certas mensagens, grudam na mente e outras simplesmente passam batida. Exato. E o StoryBrand, ele oferece uma lente para isso, um framework, o SB7, que promete clareza. Ele usa princípios de narrativa que a gente já usa há séculos, só que aplicados de um jeito bem focado no cliente. Essa promessa de clareza é música para os meus ouvidos, porque vamos combinar, a sensação que dá é de um bombardeio constante, né? Mensagem confusa vindo de todo lado. Cada informação. E essa confusão toda, ela tem um custo, né? Não só para as empresas que perdem clientes, mas para a gente também. É tempo, é energia mental, gasta tentando decifrar o que estão querendo dizer, o que estão oferecendo. Total. O que essas fontes sugerem, então, é que o StoryBrand tenta, alinhar a comunicação com a forma como o nosso cérebro já funciona. A gente processa a informação por histórias. É quase um atalho para a atenção. Ok, então vamos investigar isso mais a fundo. O primeiro ponto que, para mim, saltou logo de cara nesses materiais do StoryBrand é uma inversão, que parece fundamental. O cliente é o herói, não a marca. É o ponto 1 do SB7, um personagem. Parece simples falando assim, mas lendo os exemplos, nossa, parece que é aí que muita empresa escorrega feio. Por que será que é tão difícil resistir à tentação de falar de si mesma? Olha, é um reflexo quase instintivo, né? Querer mostrar as qualidades, a história da empresa, os prêmios, olha como eu sou bom. Mas o insight central aqui, que o Miller bate muito na tecla nos textos, é que as pessoas, na verdade, só se importam de verdade com a própria história. Faz sentido. Cada um de nós é o protagonista da própria vida. Então, quando uma marca tenta roubar esse papel tipo, eu sou o herói aqui, ela perde a conexão na hora. O desafio real é abraçar o papel de coadjuvante na jornada do cliente. Entendi. Então não é só falar que o cliente está no centro. É estruturar toda a comunicação em volta da jornada dele. Exatamente. E essa jornada, como está detalhado lá no capítulo 2 das fontes, envolve entender as lutas, os desejos, as aspirações desse cliente. Não basta só saber a idade, onde mora. A demografia pura. Isso. O que tira o sono dessa pessoa. O que ela realmente quer alcançar no fundo. É preciso mergulhar na psique, nas motivações internas. É isso que cria base para uma história que ressoa de verdade. E toda boa história, para aprender, a gente tem um conflito, né? Um desafio. Aí vem o ponto 2 do SB7. O herói e o cliente têm um problema. Mas pelo que eu entendi lendo o capítulo 4, não é só o problema óbvio, aquele superficial. Exato. E aqui está uma das partes que eu acho mais reveladoras do framework. Miller diz que, para conectar de verdade, a marca precisa articular o problema em 3 níveis. É como se fosse camadas, sabe? Camadas, como assim? Primeiro tem o problema externo. É o obstáculo concreto, visível. Tipo, preciso de um software mais rápido, ou não consigo organizar minhas finanças, minha casa tá uma bagunça. É o que o cliente geralmente fala que é o problema. Tá, o tangível. Mas raramente é só isso que faz a pessoa agir, né? Não mesmo. Por baixo disso tem o problema interno, que é a sensação que o problema externo causa. A frustração com o software lento, a ansiedade por causa do dinheiro desorganizado, a vergonha da casa bagunçada, talvez o medo de ficar para trás. A parte emocional. Isso, essa dor interna, essa fricção emocional, que muitas vezes é o verdadeiro motor que leva a buscar uma solução. E muitas marcas ignoram isso, falam só do externo. Entendi. E o terceiro nível, o filosófico, esse me pareceu um pouco etéreo. Né? Mas ele adiciona uma camada poderosa. O problema filosófico conecta a luta do cliente a uma questão maior, tipo de certo versus errado, de justiça, de algo que deveria ser diferente. Me dá um exemplo. Tipo, você não deveria ter que lutar contra ferramentas ineficientes no seu trabalho. Ou, é errado você se sentir constantemente sobrecarregado financeiramente. Todo mundo merece um lar onde se sinta bem. Ah, tá. Eleva a questão. Exato. Mostra que a marca está do lado do cliente numa batalha maior, por algo que é justo. Quando a marca consegue articular esses 3 níveis, externo, interno e filosófico, o cliente pensa, nossa, essa marca realmente me entende. Cria uma ponte muito forte. Ok, ficou claro. Cliente é o herói, lutando contra problemas em várias camadas. Mas aí, onde a marca entra nessa história? Ela não pode só ficar olhando, não, né? Não, de jeito nenhum. Aí que entra o ponto 3 do framework, e encontra um guia. A marca assume o papel do mentor, do especialista, aquele que já trilhou o caminho ou que tem um mapa para ajudar o herói a vencer. Tipo um Mestre Yoda? Um Senhor Miyagi? Exatamente esses arquétipos. Figuras que não buscam a glória para si, mas capacitam o protagonista. Isso, aliás, tem um paralelo interessante com o que o Carmine Gallo aponta sobre grandes comunicadores. Eles frequentemente se posicionam como mentores, usam esses arquétipos que a gente reconhece.
Faz todo sentido. Mas o que qualifica uma marca para ser esse guia confiável? Não é só dizer eu sou o guia, né? Com certeza não. As fontes, especialmente o capítulo 3, destacam duas qualidades que são indispensáveis, que a marca precisa demonstrar. Não só falar. Quais são? Empatia e autoridade. Primeiro, a empatia. Mostrar que você genuinamente entende a dor, a frustração do cliente. Coisas como, a gente sabe como é difícil, ou entendemos o desafio de. Isso, como você disse antes, abre portas. Mas só sentir junto não resolve o problema. Exato. Só empatia pode soar como a compaixão, mas sem solução. Aí entra a autoridade. É preciso provar que tem a competência, os recursos para resolver o problema. E isso não é ser arrogante, é passar segurança. E como se prova isso? Com depoimentos de outros clientes, estatísticas de sucesso, prêmios, anos de experiência no mercado, estudos de caso, tudo que construa essa percepção de eles sabem o que estão fazendo. A combinação é a chave. Eu te entendo, empatia, e eu posso te ajudar, autoridade. Isso que gera confiança. Uma combinação delicada, imagino. Muito. Tem uma linha tênue aí. A autoridade não pode soar distante e a empatia não pode parecer falsa, forçada. Entendi a dinâmica. O guia entende e sabe como ajudar. Mas só isso é suficiente? O herói pode até confiar, mas ainda ficar meio perdido sem saber o que fazer. Perfeito. Por isso o ponto 4 do SB7 é tão crucial, que dá a eles um plano. Um guia eficaz não só aponta a direção, ele entrega um mapa. E um mapa simples. Simples, né? Não pode complicar. De jeito nenhum. O capítulo 5 dos materiais bate muito nisso. A complexidade é inimiga da ação. Se o cliente olhar para o caminho e achar confuso, complicado, a chance dele desistir é enorme. Quantas vezes a gente já não abandonou um site, um processo, porque parecia, complicado demais? Várias. Qual a sugestão, então? Para esse plano, um passo a passo gigante? Pelo contrário, a recomendação é um plano com pouquíssimos passos, idealmente 3 ou 4. Claros, diretos. Algo tipo 1. Agende uma avaliação. 2. Crie seu perfil. 3. Comece a usar. O tipo 1. Faça seu pedido. 2. Acompanhe a entrega. 3. Desfrute do resultado. Exatamente. A ideia é tirar o medo do desconhecido, mostrar que o caminho para o sucesso é factível, é simples. E se der para visualizar esse plano, talvez com um infográfico simples no site, melhor ainda. Ajuda muito a reduzir a percepção de risco. Certo. Então temos o herói, o problema, o guia confiável e um plano simples na mão. Parece que está tudo pronto para a jornada. Mas ainda falta uma coisa essencial em qualquer história de aventura, não falta? O chamado. Aquele empurrãozinho. Exatamente. Aqui é onde a coisa acontece de verdade. Ponto 5. E o chamado para ação. Mesmo com tudo alinhado, herói, problema, guia, plano, o cliente, o nosso herói, frequentemente precisa de um convite claro para agir. Não pode ficar esperando que ele adivinhe. De jeito nenhum. O capítulo 6 das fontes é muito enfático nisso. A marca precisa pedir a ação. Explicitamente. E repetidamente. Não dá para ser tímido aqui, sabe? Tem que ter um botão claro, uma frase direta. E como funciona essa chamada para ação, a famosa CTA? É só aquele botão de compre agora? Esse é um tipo importantíssimo. A CTA direta. É o pedido claro para o compromisso principal. Compre agora, agende sua consulta e inscreva-se já. Tem que estar visível, ser fácil de achar, inequívoco. Tá. Mas nem todo mundo está pronto para dar esse passo logo de cara, né? Às vezes a pessoa ainda está pesquisando, comparando. Precisa de mais um tempo, mais informação. Isso. Por isso o framework também fala muito das CTAs transicionais, ou indiretas. Essas são para, aquecer o relacionamento, manter o contato. Exatamente. São ofertas de menor compromisso, mas que entregam valor e mantêm a pessoa engajada, sabe? Coisas como, baixe nosso guia gratuito sobre X, assista ao webinar sobre Y, receba dicas por e-mail, faça um teste gratuito por 7 dias. Entendi. Elas vão construindo a confiança. Isso. Elas constroem confiança, posicionam a marca como guia e vão nutrindo aquele potencial cliente até ele se sentir pronto para a CTA direta. Uma boa estratégia de comunicação usa os dois tipos de forma inteligente nos lugares certos. A ausência de CTAs claras, aliás, é apontada nos materiais como um dos erros mais comuns e caros que as marcas cometem. Faz sentido. E para dar ainda mais força para essa decisão de agir ou de não agir, entra a questão das consequências, né? O que está realmente em jogo? Toda boa história tem riscos. Tem algo a perder ou a ganhar. Fundamental. Uma história sem riscos, sem apostas claras, é morna. Não engaja. O framework aborda isso em 2 pontos que são, na verdade, 2 lados da mesma moeda detalhados lá no capítulo 7. É sobre o que o herói ganha se agir e o que ele perde se não agir. Tem que pintar os 2 cenários. Começando pelo lado bom, imagino. Final feliz. Sim, geralmente se destaca o ponto 7. E termina em sucesso. A marca precisa descrever vividamente como vai ser a vida do cliente depois que o problema for resolvido com a ajuda do guia.
Qual é o felizes para sempre que a solução oferece? Mais tempo livre, menos estresse, reconhecimento. Pode ser tudo isso, mais tempo livre, menos estresse, reconhecimento profissional, saúde melhor, depende do que o cliente busca. E aqui, histórias de sucesso de outros clientes, depoimentos, são ouro puro. São a prova social de que aquele final feliz é possível. E o contraste disso é o medo, né? O medo de ficar na mesma ou piorar. Exatamente. Esse é o ponto 6, que os ajuda a evitar o fracasso. É preciso lembrar, às vezes sutilmente, às vezes nem tanto, dependendo do contexto, quais são as consequências negativas de não fazer nada, de continuar com aquele problema. O que a pessoa está perdendo, o que pode piorar se ela não agir. Isso. O que ela está perdendo, o que pode piorar, isso ativa um gatilho psicológico muito poderoso, que é a aversão à perda. Muitas vezes, o medo de perder algo que já se tem ou que se poderia ter é um motivador mais forte do que a possibilidade de simplesmente ganhar algo novo. Entendi. Então, essa tensão entre o sucesso que a pessoa deseja e o fracasso que ela teme é que dá o impulso final para a decisão. Sem dúvida. Apresentar claramente as apostas, o que está em jogo, torna a escolha muito mais significativa. E a narrativa toda fica bem mais convincente. É o tempero da história, né? Certo. Acho que pegamos bem a estrutura dos 7 pontos, mas agora pensando na prática. Como isso se traduz no dia a dia? Como a gente vê esses princípios sendo aplicados ou até ignorados no marketing que chega até nós, com base no que essas fontes indicam? A aplicação é o teste de fogo, né? E o capítulo 8 dos materiais que a gente viu, ele enfatiza muito a necessidade de consistência. Não adianta nada ter um ótimo brain script, que é esse roteiro com os 7 pontos, se ele fica guardado na gaveta. Ele tem que informar toda a comunicação da marca. Começando pelo cartão de visitas principal, que hoje é o site, imagino. O website, com certeza. Especialmente a página inicial. É crucial. Em questão de segundos, quem chega ali precisa conseguir identificar. Opa, essa marca entende meu problema, ela parece que pode me ajudar, tem empatia e autoridade. Qual é o plano para eu seguir? O que eu preciso fazer agora, a CTA, e o que eu ganho com isso, o que eu evito. Tem que ser rápido, direto ao ponto. Muito rápido. Uma das fontes até mencionava aquele caso famoso da Scott Pot, lembra? Que viu um salto enorme nas vendas depois que reformularam o site todo, focando na história do cliente, no problema claro que eles resolviam, aplicando esses princípios do Story Brand. Antes era confuso, depois ficou super claro. Lembro sim. E fora o site, onde mais isso aparece? E-mail, redes sociais? Sim, em tudo. No e-mail marketing, por exemplo, as sequências de mensagens, os fluxos de nutrição, devem continuar contando a história do cliente, reforçando o problema, apresentando o plano, oferecendo as CTAs certas no momento certo. E nas redes? Nas mídias sociais, é um espaço ótimo para contar micro-histórias, que é com a mensagem central. A gente vê isso muito bem feito por marcas grandes, tipo a Nike, que foi citada num dos artigos. Eles consistentemente contam histórias de atletas, os heróis superando desafios, e a Nike se posiciona como guia, que oferece as ferramentas que entende a jornada. Ah, verdade. Eles fazem isso muito bem. E em anúncios, vídeos? A lógica é a mesma. O foco tem que estar na transformação do cliente, não só nas características do produto ou da marca, como a vida da pessoa melhora depois de usar a solução. Depoimentos em vídeo, estudos de caso mostrando outros heróis que tiveram sucesso. Isso é poderosíssimo. Porque mostra e não só fala. Exatamente. A chave, segundo os materiais, é ter essa mensagem unificada, clara, em todos os pontos de contato, desde o anúncio até o atendimento pós-venda. E, importante, treinar as equipes, vendas, atendimento, todo mundo, para usar essa mesma linguagem. Bom, recapitulando então o nosso mergulho nesses materiais, o que o Story Brand parece nos mostrar é um caminho bem estruturado para clarear a comunicação. A grande sacada é tirar o foco da própria marca e colocar ele totalmente na jornada do cliente, que é o herói. Isso. A marca vira o dia nessa jornada. E o framework SB7 oferece um mapa de 7 passos para construir essa narrativa de forma consistente. É tipo assim, uma forma organizada de aplicar o poder que as histórias sempre tiveram. Exato. E a utilidade de entender isso, para quem está ouvindo a gente, e talvez até tenha sugerido essas fontes, vai além de só analisar a propaganda, né? Primeiro, permite decodificar melhor as mensagens que a gente recebe todo dia, porque algumas nos pegam e outras não. Muitas vezes a resposta está aí, nesse alinhamento ou desalinhamento com a estrutura da história. Ajuda a ter um olhar mais crítico. Sim, e segundo, provoca a gente a pensar. Como podemos tornar a nossa própria comunicação mais humana, mais eficaz? Seja nos negócios, no projeto pessoal, na carreira. Isso me leva direto para uma última provocação, pensando em tudo que a gente conversou. Que tal a gente pensar numa marca, numa campanha, ou até numa pessoa cuja mensagem realmente conecta com a gente? Será que agora a gente consegue identificar ali os elementos desse framework em ação? O herói claro, o problema bem definido, o guia que passa empatia e autoridade, o plano simples, as chamadas para ação, o que está em jogo. Um bom exercício. E talvez mais importante ainda, como é que a gente pode aplicar essa clareza de história nas nossas próprias narrativas?
Como poderíamos apresentar um projeto, pedir um apoio ou até descrever nossa trajetória profissional, pensando: quem é o herói aqui? Qual o desafio? E como eu posso ser o guia ou encontrar um guia para levar a um resultado melhor? Fica aí a reflexão sobre o poder de uma história bem contada, né? Uma ótima forma de pensar sobre o impacto prático dessas ideias todas. São do framework Story Brand, baseada nos materiais que recebemos. Foi ótimo conversar. Igualmente. Até a próxima!